Então, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer desde já a presença de vocês e falar um pouquinho sobre o ANSYS, né? Assim, ficar uma coisa um pouco mais informal, né? Não ficar aquela, assim, tô tendo uma aula, né? Enfim, aquela coisa meio chata que às vezes não dá vontade de participar. Uh, Primeiro, o que é o ANSYS? Não o ANSYS em si, mas o que é um software CAI, né? A questão de você ter um software para te auxiliar num projeto, né? Para auxiliar em questões, por exemplo, de escoamento de fluidos, resistência mecânica, montagem de projetos, né, de várias peças, enfim. Você poder simular algo que talvez seria muito mais custoso de desenvolver um protótipo, né? Você ter o auxílio do computador para poder fazer esse tipo de coisa. Tem vários softwares para fazer isso, né? No caso, alguns softwares CAD acabam quebrando o galho com questão de simulação, por exemplo, o próprio Solid, o Fusion, mas é preferível que você faça alguns tipos de simulações em softwares específicos para a aplicação que você deseja executar. No caso aqui, a gente vai abordar o ANSYS, porque para Iron, né, é o que a gente usa, é o que a gente está mais habituado a usar, mas tem, por exemplo, o Hypermesh, que é mais utilizado em larga escala, né, em desenhos que necessitam de muitos elementos, né, quantidade na casa de centenas de milhões de elementos para simulação. Tem uma opção bastante interessante também que chama-se InScale, que não é um programa, você simplesmente acessa um site, ele usa servidores externos para poder fazer simulação, e é tudo open source, é tudo de graça. Para conta gratuita, você só tem uma limitação de horas que, assim, dificilmente você vai conseguir extrapolar em uso para alguma matéria ou um contexto de um projeto de extensão. No caso aqui do ANSYS, como tinham perguntado antes, né, é um software um pouco pesado, falando assim da questão de memória mesmo, não também, né, do espaço que ocupa, mas da questão da memória RAM, porque normalmente os softwares CAI, eles usam a memória RAM para poder rodar a simulação. Então imagina, fazendo um paralelo como se fosse um jogo, ele utiliza muito mais a memória RAM do que do processador para poder executar as tarefas que ele precisa, para poder executar os cálculos de iteração, para poder chegar nos resultados. Essa tela aqui que vocês estão vendo é a página inicial do Workbench. O Workbench é onde você pode puxar qualquer tipo de simulação para começar um projeto, né? Então, no caso aqui, você tem para checar o design, aqui simulação modal, né, para você avaliar ali modos de vibração, que a gente vai ver mais para frente, simulações de fluido, simulações hidrodinâmicas, aqui simulações para motor de combustão interna, etc. E você pode, por exemplo, aqui, a simulação modal, você simplesmente arrasta para cá, vai demorar um pouquinho, talvez um pouco mais do que eu queria, mas você simplesmente arrasta para o seu esquema de projeto, nessa área de trabalho do ANSYS, que ele vai começar a contar. E aí, a partir daqui, você pode colocar, né, inserir o seu CAD, você pode inserir até uma malha direto, né? Você pode fazer a malha separada em algum outro software que você tenha mais controle sobre e depois só fazer a simulação aqui, é perfeitamente possível. Enfim, você pode ir adicionando essas informações à medida que você for necessitando. No caso aqui, né, você tem também os componentes, né? Como eu havia dito, você pode criar só a malha de de um, de um CAD, né, de um desenho, a simulação de fluido, simulações mais específicas de escoamento, né? E aqui para adicionar os templates no projeto esquemático. Inclusive, ele faz até análise de Six Sigma, caso alguém precise ou tenha, não sei, às vezes ache mais prático fazer aqui do que usando algum outro método. Para facilitar, né, porque eu imagino que a grande maioria, ou talvez todo mundo, vai acabar usando esse software em uma no próprio computador pessoal, enfim. O ANSYS ele oferece uma ferramenta chamada IM.
que é essa interface aqui. O que é o AIM? Você tem algumas simulações que o ANSYS executa, no caso, simulações estruturais, de fluidos, simulações térmicas, eletromagnéticas, enfim. Você tem algumas simulações que o ANSYS executa, de uma forma um pouco mais generalizada, porém, ele te entrega a possibilidade de você usar a placa dedicada do seu computador para poder fazer esses cálculos. Então, assim, dependendo da placa dedicada que você tiver, né, caso tenha, você pode rodar uma simulação e continuar usando o computador tranquilamente, coisa que não é muito possível numa simulação tradicional usando alguma dessas aplicações do Workbench. Para capacitação, a gente vai usar o IEM, por essa facilidade também de vocês quererem depois reproduzir. Inclusive, eu vou passar para vocês depois todos os casos que foram usados, vai ter um material, um PDF também, tratando de alguns detalhes um pouco mais teóricos, que para não ficar muito maçante, para não entrar, né, no detalhe aqui, que é muita questão matemática relacionada ao funcionamento a teoria dos elementos finitos, também a teoria de malha baseada tanto para elementos finitos quanto para simulação de fluidos. Que é uma coisa bem maçante assim de se passar, sabe? E não é uma teoria muito fácil. Então vai ter um material separado explicando isso, também outros materiais, né, recomendados, caso vocês queiram se aprofundar em determinado assunto. Aqui no IEM a gente tem uma interface um pouco mais intuitiva, digamos assim, né? Uma interface um pouco mais de app, né? Aqui você tem uma breve descrição do que cada tipo de simulação faz, né? Aqui tem algumas simulações multifísicas, né? Como a interação entre fluido e estrutura, ou como que a temperatura pode influenciar em determinada estrutura, em determinado componente. No caso, vamos escolher, por exemplo, a simulação estrutural. Né? O foco de hoje vai ser simulação estrutural. E aqui é a interface inicial do IEM. Na verdade, ela está carregando ainda. Mas, primeiramente, você vai escolher a sua geometria. Lembrando que a gente tem a possibilidade de editar a geometria depois de ter feito o upload no IEM. Qual que é a questão aqui? Se você estiver habituado a utilizar outro CAD, você vai ter que ficar naquela coisa de, vou ter que fechar o ANSYS, voltar para o CAD que eu uso, fazer as mudanças e voltar para cá para reiniciar a simulação. No caso, o ANSYS ele tem um CAD incluso nele. Tá? Você pode fazer o desenho lá, independente se você quer fazer simulação nele ou não. Ele tem, nós vamos ver um pouco mais para frente também, quando a gente for, principalmente na parte de topologia. Mas por que eu falo isso da questão do CAD? Porque não é necessariamente o desenho que você fez no CAD que vai ser o desenho simulado. Principalmente para fluido, você vai precisar de simplificar algumas coisas, né? No caso de escoamento externo. Né? Você vai precisar simplificar algumas coisas, primeiro porque algum componente pode não fazer uma diferença significativa no seu projeto, ou simplesmente para reduzir a quantidade de recurso computacional que o software vai utilizar. Tá? Aqui, nós temos 3 opções relacionadas à geometria. A gente pode definir uma nova geometria, que, como eu disse, vai abrir o CAD específico que o ANSYS usa, que a vantagem dele é ser conectado direto com o IEM, então você faz as modificações, eles vão direto, você só tem que refazer a malha. Você pode importar uma geometria ou ativar ou usar uma seção CAD já ativada. No caso, você pode ter feito uma simulação e você quer adicionar outra com o mesmo modelo. Tá? Só para a título de visualização mesmo, já vamos começar aqui, no caso, com a primeira. Né? Esse é um chassi genérico, tá? Não está baseado em nenhum regulamento. É um chassi de kart. Né? Aqui já com o upload feito. O upload é simples. O upload, basicamente, você vai selecionar o arquivo, vai abrir aquela caixa de texto normal. Você vai selecionar o arquivo, dá 2 cliques e é isso. Algumas questões a se preocupar. A mais importante delas vai ser
o tipo de arquivo, né, a extensão do arquivo. Não são todas as extensões de CAD que o ANSYS vai suportar. Não são todas as extensões que o ANSYS vai conseguir fazer malha. Ele pode até abrir, mas ele não vai conseguir executar uma malha nesse corpo. Por quê? Porque tem alguns modelos que são específicos de um software, né, exemplo do CATIA, que você até consegue abrir em outros softwares da Dassault, né, como o próprio SolidWorks, mas são softwares, são extensões proprietárias, né? Então, ele até pode ser que você até consiga visualizar, porém você não vai conseguir executar uma malha porque ele guarda ali algumas características do seu desenho que para uma malha não é desejado. Não diria que por convenção, mas por experiência, assim, de usar, né, algumas extensões, normalmente eu utilizo Parasolid ou Step. O Parasolid tem a vantagem de abrir basicamente qualquer CAD. É um formato, né, como o próprio nome já diz, um formato paramétrico. Então, basicamente o arquivo, você visualiza o que você desenhou, mas o arquivo são números, né? Então não tem muito por onde complicar na hora de abrir um CAD desse tipo. Normalmente eu uso o Parasolid para simulação de fluido. Enquanto para simulações, no caso aqui, simulações estáticas, né, de carregamento, etc., eu costumo usar o Step, pelo mesmo motivo do Parasolid, por carregar características do arquivo que permitem que o ANSYS faça a malha, bem como também uma visualização correta, né, do que você está fazendo. Aqui a gente tem a opção de alterar a geometria, buscar outra geometria no biblioteca, ou editar a geometria no editor do próprio ANSYS, tá? Como eu falei, esse editor a gente vai tratar dele um pouquinho mais para frente depois. E aqui embaixo ele exibe todas as tarefas que estão sendo executadas pelo software, né? Então o fluxo aqui, né, do que está sendo feito, no caso tem duas simulações, vocês vão saber por que daqui a pouco. Você define primeiro a malha, você define as condições físicas, né, da sua simulação, questão de suportes, da carga que vai ser aplicada, qual a intensidade, a localização, e aqui você tem acesso aos resultados. Aqui você tem mensagens, sejam mensagens de alerta, que vão estar com esse símbolo aqui, mensagens de erro, que vão estar com o símbolo em vermelho, e as mensagens de erro, elas impedem que alguma tarefa que estava sendo executada continue, tá? Aqui o transcript, que você pode acompanhar aqui durante a simulação o que está sendo feito, quais os parâmetros, os cálculos que o software vai executando de acordo com o pedido. Aqui já é mais para usuários mais avançados, né? Que você tem um controle exato do que está acontecendo. E você, porque necessariamente, não é porque você teve um resultado que a simulação está correta. Tá? É recomendável que você tenha cálculos, que você tenha resultados prévios para que você use a simulação para compará-los. Então, caso dê um resultado muito discrepante, você pode ou conferir os seus cálculos, ou conferir o projeto, ou conferir aqui no transcript se a simulação foi executada de forma correta, porque ele não está se preocupando com questões de limites físicos. Exemplo, uma simulação que leva em consideração a temperatura pode ser que ele dê abaixo do zero absoluto, se a simulação for configurada de uma forma incorreta, mas ele não vai te alertar isso, ele vai dar o resultado. Né? E aqui os Solution Monitors, que no caso, esse Solution Monitors, na simulação de fluido, mostra o gráfico de convergência dos parâmetros que você definiu. Isso aí, a parte de fluido a gente vai ver no sábado, tá? Voltando aqui para o workflow, eu sempre confundo essa seta aqui. Voltando aqui para o workflow, nós temos a primeira etapa, né, depois que você faz o upload e faz o tratamento correto do seu arquivo em CAD, você tem a malha. A execução da malha é interessante porque, apesar de estar aqui assim, foi colocado de propósito até para poder demonstrar. Não quer dizer necessariamente que a malha de maior resolução vai entregar uma malha melhor. Por quê?
Às vezes uma malha de resolução maior vai acabar entregando alguns pontos distorcidos no seu desenho, né, no seu projeto. Aqui, por exemplo, você vê, não sei se vai dar para reparar, mas tem uma união de elementos de malha, né? No caso, cada triângulo aqui é um elemento de malha. A união deles ocorre antes da união dos tubos. Né? Você vê que tem a união aqui, mas a união mesmo seria mais ou menos aqui. Então, tem um encontro aqui que pode vir a gerar uma incoerência no seu resultado. Tá? Passando um pouco agora, né, voltando para a interface do IM, a gente tem aqui as configurações. Digamos, você quer simplesmente executar sua primeira simulação ou você quer simplesmente testar se o software vai rodar no seu computador. Aqui você não configura basicamente nada, você configura a resolução da malha e é isso. Aqui você tem a opção de caso tentar de novo, caso algum elemento tenha alguma falha, né, alguma falha referente à distorção, etc. Dependendo, no caso, da geometria aqui. E aqui você tem as opções de dimensionamento dos elementos. Uma malha adaptativa, ela vai se moldar ao tipo de superfície na qual você vai executar uma malha. Então, você não precisa se preocupar tanto com qual tipo de aproximação você vai usar, qual tipo de resolução você vai usar. Ele vai tentar se adaptar o melhor possível ao tipo de geometria. A malha de curvatura, ela é autoexplicativa, né? Para superfícies um pouco mais curvas, onde você pode ter uma distorção semelhante à que acontece quando a gente planifica um globo, né? Quando a gente planifica um mapa mundi, por exemplo, que a gente tem uma imagem distorcida dos países, seria mais ou menos isso, para você evitar essa distorção durante a execução de uma malha, porque a malha, ela necessariamente não começa direto na superfície, você tem cálculos ali que vão sendo aproximados. Para quem já fez, eu acho que não é todo mundo que faz, mas para quem já fez cálculo 3, aquelas integrais de superfície, é mais ou menos isso que o software calcula para executar a malha. A malha por proximidade, normalmente a gente usa quando a gente tem mais de um componente, quando a gente tem vários componentes ali, e às vezes um contato ele não é necessariamente soldado, né, como o caso do chassi aqui. Você tem você tem peças próximas que elas podem acabar se tocando, né, colocando um exemplo bem específico, talvez. As malhas fixas, bom, nesse caso você só vai simplesmente adaptar a resolução e colocar uma malha fixa, e ela vai se manter assim, independente do que você tem. No caso de simulações mais simples, um exemplo de propagação térmica em uma chapa, talvez seja interessante usar esse tipo, mas não se usa, né, em projetos um pouco mais complexos. E curvatura e proximidade une as duas características, né, para tentar minimizar a distorção gerada por dada superfície. Aqui temos as configurações da camada limite. Você pode evitar colisão. O que seria a questão de evitar a colisão? Como eu havia falado na questão de proximidade, que podem ser que tenham peças que propositalmente vão entrar em contato durante o tipo de estudo que você quer fazer, pode ser que você queira evitar isso de alguma forma. Né? Você pode simplesmente deixar, né, no caso, se você selecionar uma malha por proximidade, deixar por compressão das camadas de malha, né, porque apesar do que a gente está vendo, é isso aqui, você tem mais algumas camadas, né, de malha, que a malha não é executada uma vez só, são cálculos iterativos que chegam nesse resultado de malha. E o stair stepping, que normalmente é o método que você usa quando você está em dúvida de qual usar. É meio que um método generalista que simplesmente fala, olha, se isso aqui não era para encostar,
Se isso aqui não era para estar aqui, então a gente não vai nem executar uma malha aqui. A gente vai deixar uma malha padrão, normalmente uma malha de uma qualidade menor, e meio que fica por isso mesmo. Em outras configurações aqui, configurações de objeto, a gente tem o controle de malha, a gente pode adicionar outra condição de camada limite, e também alterar o formato do elemento. Imagine uma região onde uma malha triangular, né, que é o caso dessa malha aqui, imagine uma região em que uma malha triangular não atende os seus requisitos. Talvez uma região em que tem uma curvatura um pouco mais suave, você não deseja uma malha triangular, talvez uma malha tetraédrica ou hexaédrica. Você pode controlar isso selecionando a região onde você quer ter essa alteração do elemento, da geometria do elemento de malha. E o controle de tamanho, né? Normalmente, a malha, você nunca executa uma malha só. Você executa uma malha, verifica como ela ficou, vê se ela atende os seus requisitos em determinada região, e depois você vê se você precisa fazer alguma adaptação, né? No caso, você pode configurar em relação ao tamanho do corpo, ao tamanho de uma linha ou tamanho de uma face, né? Vai aí de acordo com o tipo que você quer, né? Porque às vezes a malha, ela pode ser uma malha refinada, no caso, né? Como vocês viram, na configuração básica do ANSYS, é a malha mais refinada para esse tipo de modelo, usando as configurações de entrada aqui. Porém, não há nenhuma configuração de tamanho, né? Não há configurações relacionadas a isso. Então, às vezes, você quer malhas menores em uma face do corpo, por exemplo, para poder representar melhor, para poder ter uma proporção correta das dimensões, né, de onde você quer ter um controle melhor do tamanho dos elementos. Normalmente se usa na casa de 10 a 20 vezes menos o tamanho da região que você quer, né? Se for um corpo inteiro, você tem que definir em qual direção, né, você vai executar a simulação, no caso for uma simulação de carregamento, para você definir qual vai ser o dimensionamento. Aqui é uma malha, entre aspas, simples, né? Porque apenas para didática, né? Como eu havia dito, todos os desenhos mostrados aqui eles vão estar disponíveis para vocês, e vocês podem tentar ir modificando malha, modificando os próprios números, né, os próprios valores, para poder obter resultados melhores ou resultados mais próximos, ou até mesmo verificar se os resultados que vão ser exibidos aqui realmente condizem com o que aconteceria com o modelo real. Aqui nós temos algumas definições auxiliares, né, no caso selection sets, que você pode selecionar partes do modelo e definir nomes a eles, que isso pode ser útil na hora de definir onde você quer aplicar uma carga, onde você planeja ali executar o seu estudo, e para você não ter que ficar selecionando face por face, aresta por aresta, às vezes você já deixa definido isso e já agiliza bastante o seu trabalho. Coisa que pode ser feita também pelo CAD, pelo software CAD, embarcado no ANSYS. Também é uma parte que entra na preparação, né, do CAD antes de executar uma simulação. E aqui, né, depois que a malha é gerada, eu gerei a malha antes só para vocês não terem que ficarem esperando aqui a malha se formar, que pode ser que demore, sei lá, pode ser que demore 2 minutos, mas pode ser que demore meia hora, então os estudos já foram feitos exatamente para poder demonstrar, tá? No caso aqui nas estatísticas, nós temos os números de nós, que são os encontros dos elementos de malha, e o número de elementos que a gente teve nesse estudo. 68 mil, não dá para dizer se é um número bom ou ruim. Isso vai depender muito do tamanho que você colocar das configurações mais finas que você inserir
do software na hora de você ir melhorando a sua malha, né? Para quem, no caso, porventura for usar a versão estudantil do ANSYS, saiba que ele é limitado a 100 mil elementos. Na maioria das simulações de estrutura, né, simulações estáticas, é um número ok, né, se a estrutura não for muito grande. Caso for, você queira continuar utilizando a versão estudantil, é só você diminuir a qualidade da malha, né? Claro que o resultado pode variar. Inclusive, é um exercício interessante depois verificar como fica a variação do resultado, né? Se é uma variação considerável, dependendo com o valor que você espera para o projeto, né? E aqui você tem algumas métricas, e é interessante olhar isso no contexto de simulação de fluido, mas eu acho interessante mostrar já aqui, porque você tem métodos numéricos, né, para você avaliar se uma malha foi executada de maneira correta ou não. No caso, a métrica, nós temos, né, a qualidade do elemento, a razão de aspecto, né, se foi condizente as malhas, né, se os elementos tiveram dimensões condizentes, né, porque à medida que o software percebe que ele está formando malha numa área mais crítica, ele às vezes diminui, deixa a malha mais fina para poder representar melhor o resultado naquela área, tá? Mas o mais importante, talvez o mais importante, o mais fácil também para você avaliar a qualidade da sua malha é os skewness. O skewness, ele vai te mostrar como eu posso dizer, notas que variam de 0 a 1 em relação à execução da malha. Caso nós temos um valor mínimo de 0,15, em alguma região que a malha ficou extremamente grosseira, temos o valor de 1, que necessariamente não significa que a malha está boa quando você tem uma malha 1. Na verdade, a chance de uma malha 1 ter deformação e te entregar um resultado incorreto é muito grande. Então, assim, dificilmente, né, é um paradoxo, mas dificilmente você vai ter uma malha que não tenha um valor 1. Então, você olha pela média, né? Nuances, tá? Isso nuances, não generalizem para outros softwares. Nuances, normalmente, uma média boa fica entre 0,8 e 0,9. Até 0,95 é um valor aceitável. Acima disso, você provavelmente já teve deformações que podem vir a comprometer o seu estudo. Tá? No caso, como eu disse, né, vocês vão ter esses desenhos disponíveis depois para poder ir treinando, né, vocês vão ter gravação aqui também, para poder, caso vocês queiram alguma dica de alguma coisa que foi dita aqui. Enfim, passando agora para a parte física, para a parte onde há a definição de como vai ser feita a simulação, do que vai ser feita na simulação, né? Nós temos aqui as regiões físicas, que são definidas na geometria, ou seja, no caso aqui é uma geometria de corpo único, então a região física é apenas o chassi. Né? Caso aqui também os materiais, se você tiver mais de um corpo e queira definir mais de um material, você pode fazer isso aqui tranquilamente. Né? No caso aqui, ele aproxima do aço estrutural. Tá? Você pode criar uma cópia, né? Eu recomendo, né, que crie uma cópia do aço estrutural para poder fazer a modificação desses valores aqui para aproximar de algum outro material. Tá? Vocês podem vir aqui e criar um novo material, né? Vocês têm, vou adicionar um database com outros materiais, isso já feito, né, pro ANSYS. E você tem os materiais disponíveis no próprio software, né? No caso alguém queira simular ar, né? No caso de escoamento
de fluido, né, ou escoamento externo. Alumínio, cobre, o ar estrutural, água, enfim, tem diversos materiais, mas caso você precise de algum material que não tenha no database do ANSYS, você pode adicionar pelo database ou pode simplesmente pegar os dados de acordo com alguma literatura, de acordo com tabelas, enfim, e ir adicionando os valores necessários para o tipo de simulação que você quer executar. Você não precisa necessariamente inserir todos os valores. Se você inserir os valores necessários para o tipo de simulação, então tá tudo ok. E nós temos as opções físicas, né? As opções físicas são como é feito o contato, né? No caso, a integração aqui é controlada pelo programa, né? Então ele mesmo define como é feito o contato desses elementos, no caso desses tubos. E aí que entra uma parte boa da preparação do CAD, porque para quem já tem um pouco mais de... Quem está um pouco mais habituado com Solid, né, tem a ferramenta de soldagem, onde você pode simplesmente fazer as linhas e depois aplicar os tubos ali, né, os perfis. E para facilitar na execução da malha, tanto para as opções físicas, até mesmo para a leitura do CAD pelo ANSYS, seria interessante que você unisse cada tubo para formar um corpo só. Não é algo que vai representar a condição de fabricação, né? A gente sabe que, obviamente, cada tubo desse foi cortado, foi soldado, enfim. Mas para o software não faz praticamente nenhuma diferença, né? A diferença que tem, ela pode ser desprezível. E facilita também na hora de você executar a malha, porque ele não vai ter que executar malha vai ter que executar a malha em cada tubo. O que a princípio pode parecer uma coisa boa, mas é aí que vem bastante erro na hora de formar uma malha. Voltando aqui, temos as condições estruturais. No caso, os suportes, né? Por que são 4 suportes e não tem nenhuma força, né, a ser executada? Porque nas condições estruturais você pode adicionar um deslocamento, uma massa, um suporte. Por que não tem? Essa simulação aqui é uma simulação modal. O que é uma simulação modal? Você vai avaliar quais frequências de vibração dessa estrutura são frequências destrutivas. Tá? Então, obviamente, você precisa, por exemplo, de um motor. Esse motor em funcionamento vai estar vibrando em uma frequência. Né? No caso, vai variar a frequência, né, de acordo com a rotação, etc. Você tem que certificar que esse chassi não vá se destruir ou não vá ter um comportamento anormal caso o motor esteja em funcionamento. Isso vale também para a questão do contato das rodas com o solo. Só para citar alguns exemplos, mantendo no CAD. Mas, basicamente, quando você tem uma estrutura onde você vai acoplar outras coisas, ou simplesmente uma estrutura que vai suportar outras coisas, é bom levar em consideração essa coisa da frequência de excitação. Inclusive, algumas pessoas que passam mal durante viagem, muitas das vezes é porque o veículo que você tá dentro, ele pode vir a vibrar na mesma frequência que algum órgão seu, normalmente o estômago, acaba vibrando. Então, às vezes, por isso que você se sente mal. Claro que tem a questão de você, entre aspas, estar parado, olhar para fora, tá tudo mexendo, enfim. Eu acho que chamam isso de motion sickness. Mas tem essa questão também da vibração que é gerada pelo veículo. Aqui, as condições de interface, né, Interface Generator, basicamente é como os corpos vão interagir. No caso, é um volume só, é um corpo só, então você ali determina apenas o valor de tolerância, que você pode deixar no automático, que ele vai detectar de acordo com a detecção de geometria, né, que eu falei anteriormente, ou você pode colocar um valor aqui, né, valor de projeto, para a tolerância de dado componente. Aqui, tanto no Solver Options quanto no Monitors, nós temos os parâmetros mais técnicos do software, né? No caso, como que vai funcionar o transcript. No caso do transcript
de simulações estruturais ele é padrão. O Solver Options é como você vai ali modificar a questão do uso de memória, como você vai adaptar ali os cálculos, né, o nível de precisão dos cálculos que vai ser executado pelo software. E aqui você tem, novamente, né, os selection sets, referências e as geometrias de construção que você pode adicionar para, nos resultados, você ter uma região já pronta para poder exibir esse resultado. Tá? Normalmente, quando você modifica algum valor, ele vai aparecer esse raiozinho aqui para você clicar e fazer e rodar a simulação, né? Como eu disse, até para não demorar tanto, não ficar todo mundo olhando para a tela para a simulação rodar, as simulações já foram feitas e aqui no output você tem as frequências, as 6 primeiras frequências de excitação dessa estrutura. A princípio pode parecer um número, simplesmente um número, né, um número de frequência em hertz que não significa muita coisa. Mas quando você vem aqui nos resultados, né, os resultados eu vou tratar mais para frente, aqui mesmo na simulação do chassi, você tem um contorno onde você pode adicionar no caso aqui o deslocamento, né, que é o único resultado que a simulação modal entrega. E sim, é isso que aconteceria no caso do chassi entrar em ressonância naquela primeira frequência. Aqui em cima nós temos os controles para animação, né, para rodar a animação. Basicamente é isso que aconteceria se ele fosse excitado na primeira frequência. Como eu disse, são frequências que normalmente são destrutivas, né? Aqui o movimento está amplificado. Se você vier aqui em Graphics Control, você pode mudar a escala, né? Então você pode simplesmente não ter nenhuma escala, você pode reduzir a escala ou aumentar de acordo com a visualização que você quer ter do resultado. Porque normalmente, às vezes, você tem um deslocamento tão pequeno que você não consegue nem visualizar pelo software. Então você tem que amplificar esse deslocamento para você conseguir perceber qual é o tipo de movimento que a estrutura vai fazer. Voltando aqui para os resultados, você pode vir aqui mudar os valores de frequência, como eu havia dito, na hora de mudar aqui ele pede para você recalcular, né, o resultado, e na segunda frequência é isso que aconteceria com o chassi. Seria uma torção, mas obviamente torção destrutiva. Mas, assim, para quem anda de kart com frequência, pode ficar tranquilo. Nunca nenhum componente utilizado num kart chega nem perto dessas frequências de ressonância destrutiva. E talvez vocês já podem ter percebido que dependendo da velocidade, por exemplo, num carro de rua mesmo, dependendo da velocidade, ele começa a tremer um pouco e depois para, porque ele entra em ressonância, algum componente do carro entra em ressonância com o asfalto, né, com os pneus ali, ou com a suspensão. E isso é transmitido para o carro como um todo. Mas fiquem tranquilos que com todo o controle de qualidade que os veículos têm, essa frequência não vai ser destrutiva, pelo menos a curto prazo. A longo prazo, né, a estrutura pode vir a sofrer com a fadiga. E aí que entra a segunda parte da simulação aqui, né? Como vocês podem ver, o workflow ele tem a repetição de malha, física e resultados. Depois que você faz a simulação de frequência e você vai verificar se tem algum componente, você pode criar mais uma simulação, né, vindo aqui em Add Simulation. Ele vai voltar para aquela página inicial e você pode selecionar um tipo de simulação que vai complementar aqui. No caso, para você continuar com esse CAD, você pode simplesmente selecionar aquela terceira opção de continuar com a seção CAD ativa. No caso, você pode optar por continuar com a mesma malha ou refazer a malha, enfim. As questões físicas, a mesma coisa. O que vai mudar aqui agora é que agora nós temos a questão de força, né?
Aqui é uma análise de torção da seção dianteira do chassi, né? Esses tubos aqui são representações do que seria a manga de eixo desse kart. Como eu havia dito, muitas das vezes você quer simplificar um modelo, seja porque a simplificação não vai trazer nenhum resultado negativo, ou nesse caso aqui, para fins didáticos, né, para não ficar uma coisa muito pesada para que vocês possam rodar depois. Você define a força, por exemplo, a força 1. Você pode definir a face, né? Normalmente o IM ele pede que você determine a força em uma face. E aqui você pode aplicar a força total, uma força por área, né? Como eu havia dito. Nem o CAD, nem o CAI substituem o projeto no papel. Então você tem que ter cálculos pré-definidos até para poder ter um embasamento na hora de comparar esses resultados, né? O que a gente chama de convergência. E aqui você pode colocar uma referência. No caso aqui, a própria referência é o espaço criado pelo AIM, né? O espaço onde o CAD está localizado. Esse o espaço de 3 dimensões. E você pode definir essa força usando componentes, você pode decompor essa força, né, em x, y e z, ou usar simplesmente o valor dessa força e a direção dela, né, caso seja uma coisa mais específica. Normalmente, a gente acaba indo para a segunda opção de ser algo mais específico, tá? A outra força foi determinada da mesma forma, porém para baixo, para executar essa torção. E as outras configurações permaneceram as mesmas, né? Quando vocês forem fazer a simulação, né? Quando vocês forem tentar fazer a simulação, eu encorajo vocês que tentem modificar algumas configurações até para ver quais efeitos ela causa. Até porque, né, a gente está focado aqui no ANSYS, mas necessariamente a gente não vai ter sempre contato com ele. Então é bom você saber o que você pode fazer com o software e o que o software pode fazer por você. Isso junto com todo o conhecimento que você tem baseado em simulação. Aqui, né, foram executados os cálculos, né, para chegar nos resultados. E aqui nós temos resultados um pouco diferentes, né? Nós temos os contornos e aqui nós temos o estresse equivalente, né? Esse valor, ele mostra aqui, né, ele tem essas sondas, né, que é como se chama, que você tem o maior valor e o menor valor em suas respectivas localizações. Você tem o deslocamento que é gerado nessa superfície com a força que foi aplicada, e aquilo que eu havia dito. É um deslocamento tão pequeno que você não consegue perceber qual que é a tendência dele. Você não consegue perceber para onde ele vai. Então é bom que você configure a sua animação, até para você ter uma visualização melhor de qual que é o comportamento executado pela estrutura que você está analisando. Aqui a gente tem a vida em fadiga, que, né, para quem fez a prova de elementos 2, graças a Deus você não caiu na prova. E valores desse tipo são considerados vida infinita. O que quer dizer isso? Que em ciclos, qualquer número de ciclos executados com a força que foi inserida, a estrutura não vai romper. A estrutura não vai ter problemas a longo prazo. Ela vai ter problemas por outros tipos de desgaste, né, como corrosão, dependendo do ambiente que ela estiver. Mas a força em si não vai gerar um estresse a longo prazo nessa estrutura a ponto que venha a precisar da substituição ou de uma manutenção prévia, né? E o ANSYS também te dá a oportunidade de calcular o fator de segurança, que sim, está muito alto. Não tinha necessidade de ser isso tudo. Mas, como eu havia dito, é um chassi genérico, né? Não é um chassi baseado em regulamento. E para essa primeira parte, é isso. Acho que eu falei demais. Eu esqueci de avisar que eu ia falar demais.
Mas, por enquanto, tá tudo tranquilo? Vocês têm alguma dúvida um pouco mais específica? Como que a gente tá aí? Eu tô falando ainda? Espero que eu esteja. Eu tô? Tá sim, mano. Ótimo, Então, perfeito. eu acho que tá, Deixa tipo eu voltar. assim, para a gente pegar tudo de primeira vai ser um pouco complicado, né? Porque é um software mais complicado, mas eu acho que então você está passando muito bem as informações, então é mais a gente colocar em prática mesmo, né? Depois a gente baixar o software para a gente treinar também. Tranquilo, tranquilo. Vitor, tu levantou a mão? Pode falar. Deixa eu perguntar, esse fator de segurança aí, ele foi calculado pelo programa ou você definiu ele? Não, esse fator ele é calculado pelo programa de acordo com o ciclo de vida em fadiga dele. Então é algo que você pode determinar. Deixa eu só mostrar aqui, né? No caso, você já tem aqui direto para adicionar um contorno de vida em fadiga, né? Ou você pode adicionar um contorno onde você pode colocar o tipo de informação que você quer exibir. Então você tem aqui a localização, né? No caso, o chassi. E aqui você vem e define quais tipos de resultados você quer. Esses resultados que mostram esse, esse ícone aqui é porque não foram resultados não calculados, né? Resultados que não foram calculados pelo tipo de simulação que foi feita. Né? Então aqui a gente tem o deslocamento, você pode ter o deslocamento geral, você pode isolar o deslocamento em algum eixo. E aqui em fadiga, ele já te dá o fator de segurança baseado na vida em fadiga. Tá? Não sei se era... Era isso? Não, era isso mesmo. Valeu. Não, tranquilo, tranquilo. Aí, para não tomar muito mais tempo de vocês, coisa rápida, só para vir aqui em mais uma parte interessante da simulação, né, simulação de estrutura, você tem a topologia. A topologia, ela permite que você projete uma peça, né? Às vezes você não tem muita noção ou você quer tirar o máximo de massa possível mantendo o tipo de... mantendo a mesma resistência, né? Que foi pré-definido em projeto. Lembre-se que você já tem que ter esses dados pré-definidos para poder inseri-los no software. Eu espero que não demore muito para abrir. Enfim. Beleza, ele travou também. Também. Nesse caso aqui, é um caso de um tow hook. É um gancho que normalmente fica em carros de corrida. E só porque é um componente bem simples de desenhar e também de fazer essa análise, né? Que é basicamente você tem que fazer a força como se fosse uma força simulando o peso do carro ali, né? A força que o gancho vai fazer, que o veículo de reboque, caso você tenha algum problema na pista, etc. Eu acho que ele vai demorar um pouquinho para abrir. Então, enquanto vai abrindo, alguém tem mais alguma pergunta? Ou quer adiantar alguma coisa? Enfim. Vamos falar um pouco da vida mesmo? Ô, William, eu tô. Na verdade, é uma curiosidade. Na hora que você apresentou o resultado lá da extensão, eu não vi qual é a unidade, porque no Solid é em volumices, né? Sim. Sim. Tá. Aqui, você fala o valor de... Lá no resultado da fadiga, eu acho. Que Tá. tava. É o estresse, no caso. Isso. Tá. O estresse ele é dado em Pascal. Ah, tá, Pascal. Mas você pode modificar essas unidades. Aqui, você vem aqui, unidades, e você vem e pode mudar para as unidades aqui pré-definidas. Né? Para essas três, né? Porque quem usa a unidade americana, eu acho que não, às vezes não bate muito bem na cabeça. Enfim. Eu acho que o de von Mises que tem lá no Solid, eu acho que é relacionado com Pascal, né? Alguma coisa Pascal, se eu não me engano. Sim, eu agora não vou me lembrar, mas É, tenho quase certeza que é Pascal também. sim. Mega Pascal, alguma coisa Pascal. Isso. Por padrão, ele está na unidade de Pascal. Uhum. Mais alguma coisa? Por mim, tranquilo. Não, fechou. É que, assim,
Nossa, eu odeio quando o professor fala isso, mas eu vou ter que falar também. É que eu não tô vendo o chat, então se tiver alguma coisa no chat depois eu dou uma olhadinha. Aqui, basicamente a mesma coisa, né? Você tem a questão da geometria, no qual você pode, caso você tenha feito o upload correto, você pode substituir. Você tem também a parte de edição. A criação de malha, mesma coisa, né? Você pode avaliar a malha ali de acordo com o tipo com o tipo de esforço que você quer, com o tipo de resultado que você quer obter. A diferença vem aqui. Né? Você tem o Optimize Shape ao invés de ter o Physics Results. Você continua tendo as mesmas opções aqui, né? Mas você tem o Physics Options. Você tem a configuração de otimização, que no caso você pode definir qual que é o seu objetivo. Se você quer maximizar a força ou minimizar a resposta à vibração livre, né? No caso, se você tem uma peça que você fez uma análise modal prévia e viu que ela vai ressonar com algum componente, você pode vir aqui na otimização e fazer com que a peça se torne mais resistente a esse tipo de vibração. Você pode limitar também a quantidade de material que o software vai remover, aqui está em 50%. E você pode optar também se você quer minimizar a massa ou se você quer minimizar o volume do objeto a ser utilizado. E aqui as condições estruturais basicamente as mesmas, você tem os dois suportes, no caso os dois parafusos aqui que vão presos ao chassi do veículo, e a força que ela é executada aqui na área de onde você vai ter o gancho ali, né? A outra mudança que a gente tem é aqui, em Shape. Aqui ele já te entrega a superfície otimizada. Claro que é um processo de iteração. Tá? Você pode vir aqui e modificar, por exemplo, né? Você pode tornar um pouco mais agressivo, que aí você tem ali o máximo que ele vai conseguir retirar de acordo com as condições que foram colocadas. Eu havia esquecido de falar, mas se eu não me engano, esse hook aqui, eu baseei ele nas regras de campeonatos de carros de turismo, que normalmente pedem ali na casa de 12 mil Newton, né, para suportar aqui. Então você pode vir aqui, pode vir modificando a geometria, né? Uma vantagem do AIM é que ele te entrega isso na hora, ele não precisa refazer a simulação. Tá? Você pode deixar em algum, né, por exemplo, aqui. Quando você chega no modelo que você fala, digamos, factível, né? Porque obviamente você tem que ter um modelo que dê para fabricar, né? Você pode vir aqui, Export New Model, que vai criar essa geometria aqui. É aí que a gente entra no editor CAD do ANSYS. Você vem em Edit Geometry, talvez demore um pouquinho, e lá você vai poder editar esse desenho. Obviamente que da forma que foi mostrada no shape ali, né, você não vai fabricar a peça daquele jeito. Por vários motivos, né? Complexidade de fabricação, ou dependendo do tipo de peça que for, pela estética dela, né, tudo mais. E aqui é o Solid, né, digamos assim, do ANSYS. Você tem aqui a peça que foi obtida do processo de utilização. Lembrando que toda vez que você modificar, né, deixa eu voltar aqui. Não tem como eu voltar. É um lado ruim do CAD aqui. Mas toda vez que você modificar aquela barra da questão de se você quer uma otimização mais agressiva ou mais conservadora, você tem que fazer o upload do CAD. Tá? E no caso você pode editar aqui mesmo, ou você pode editar no CAD da sua preferência. O lado bom de você editar aqui é que você já consegue puxar outra simulação para poder verificar se ele vai suportar. Né? Se você pode também fazer alguma análise de fabricação, né, relacionada à fabricação desse componente aqui.
E aí é um processo de interação, né? Você vê que você pode editar, por exemplo, essas áreas aqui, né? Colocar um formato um pouco mais condizente com o ferramental de fabricação disponível. Você pode vir aqui e editar a questão de chanfro, filete, né? Suavizar essas superfícies aqui para evitar regiões de acúmulo de tensão. São coisas que, à medida que vocês forem fazendo projetos, vocês vão ficando mais habituados, sabe? No caso aqui, né, se você quiser editar, você pode só fechar aqui, que ele não vai fechar o software todo, ele vai fechar só o editor. E aqui você pode adicionar a simulação, ele volta na página inicial, você pode adicionar uma simulação modal, né, para poder verificar se a geometria nova ela vai conseguir suportar, né, a frequência, caso essa seja a finalidade, se ela vai conseguir suportar a força da mesma forma, porque apesar do próprio software ter entregado essa geometria, não quer dizer necessariamente que é a geometria correta, né, porque como eu havia dito, você vai ter que fazer modificações nela para fins de fabricação, a menos que seja uma peça protótipo, né? No caso, se for necessário mais testes num corpo físico, sem problema, né? Mas acredito que na maioria das vezes a peça já vai direto para a fabricação, então ele tem que tem que ter uma forma mais adequada com os processos de fabricação que vão ser utilizados. Bom, por hoje seria isso. Levou até menos tempo que eu imaginava. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Perguntar de algo que eu não falei? Alguma curiosidade, algo do tipo? Mano, eu tenho uma dúvida, não sei se você vai falar no sábado, mas sobre junta parafusada. Sim. Como é que você simula isso? Não sei se você vai falar no sábado, talvez esteja adiantando. Não. Não, mas eu posso adiantar também, é uma boa. Você não coloca o parafuso. Você tem a opção aqui, acho que aqui fica melhor para mostrar. Você tem a opção aqui, no caso das opções, cadê? Aqui das interfaces. Aí você pode colocar uma interface de contato, que é simplesmente dois corpos unidos, seja por solda, ou enfim, ou o CAD mesmo, né, que separou em dois corpos, mas na verdade era para ser um só. Tem o Interface Generator, que vai tentar identificar isso de forma automática. O Joint, que eu acho que é o que você perguntou, né, que no caso você vai selecionar as duas faces, é porque nesse CAD aqui não tem como mostrar, mas você vai selecionar as duas faces onde o parafuso passa. E ele vai simular, por exemplo, se tiver algum movimento naquela região, as duas faces onde o parafuso está, vai acompanhar. Então, elas vão ter um movimento ali conjunto. Você tem aqui a questão física, né, de posicionamento físico, e você pode simular também até uma mola. Né? No caso de uma simulação de amortecedor, por exemplo, você não precisa ter o desenho ali da mola, você pode simular onde a mola começa, onde a mola termina, e ele vai entender ali que tem uma compressão. Obviamente, você tem que colocar o valor, né, o coeficiente de... Como é que chama o coeficiente mesmo? O K? Elástico? Isso, coeficiente elástico, obrigado. Você tem que colocar o coeficiente elástico da mola para poder simular, mas você não precisa colocar esse modelo físico. É por isso que eu falei de questão de simplificar o modelo CAD, porque os softwares te oferecem muitas opções. Né? Essas aqui são do AIM. Os outros softwares que o ANSYS te fornece, né, e como eu havia dito, são softwares que têm uma configuração um pouco mais fina, você tem um controle de malha um pouco mais detalhado, mas são softwares que exigem mais da memória da sua máquina. Você tem ainda mais opções para poder substituir um modelo do CAD, porque, querendo ou não, uma simulação normalmente já demora.
num contexto de empresa, você quer entregar um resultado o mais rápido possível, né, dentro do todo o controle de qualidade e dos resultados esperados em projeto. Então, quanto mais você simplificar o CAD, quanto menos componentes uma malha tiver que ser calculada, melhor para o estudo. Tanto melhor para o estudo, melhor para o seu computador, que vai ter menos memória para poder executar o cálculo, enfim.